Vamos falar então sobre outro presidenciável, sobre Lula. Durante o discurso ontem em Taboão da Serra, em São Paulo, o ex-presidente disse que pretende propor reduzir a exportação para baixar o preço da carne. O petista afirmou que, caso eleito, vai discutir se o Brasil vai continuar só exportando a proteína ou se vai deixar um pouco para que os brasileiros possam comer. Lula disse também que muitas pessoas passam fome no país e destacou o Brasil como o primeiro produtor de carne do mundo. Sobre esse assunto, conversamos com a Lígia Pimental. Ela é CEO da Agrifato. Lígia, muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Lígia, antes da gente analisar a declaração de fato do ex-presidente Lula, queria que você trouxesse para a gente um panorama sobre a exportação de carne do Brasil. O quanto que exportamos, o quanto da carne fica no Brasil? Vamos lá, a exportação de carne brasileira, de carne bovina brasileira, né, corresponde a 30% de tudo que é produzido. 70% ficam no consumo interno. De 2019, final de 2019 para cá, nós tivemos uma expansão dessa proporção. Essa proporção costumava ser de 20% de toda a produção exportada. Ela se expandiu ao longo aí desses últimos anos para 30%, em decorrência da peste suína africana, que acometeu os rebanhos suínos na Ásia, tá? É um continente com bastante crescimento, com bastante necessidade de consumo e que fez com que a China aumentasse as suas importações de todas as carnes, incluindo aí principalmente a carne bovina. Por quê? Porque é mais difícil a resposta produtiva de carne bovina em relação a outras proteínas que têm um perfil de produção de prazo mais curto. Então é mais rápido produzir aves, é mais rápido produzir suínos do que produzir bovinos. Então foi necessário uma intensificação ainda maior das importações chinesas de carne bovina. Eles vieram procurar no Brasil, que é o segundo maior produtor, o primeiro maior exportador de carne bovina em nível global. Esse aumento da exportação, Lígia, explica a alta do preço da carne? Em parte e em parte menor. Nós temos aqui no comportamento dos preços pecuários algo que a gente chama de ciclo pecuário, que nada mais é do que uma retroalimentação em nível produtivo que é regida pelos preços. Eu vou explicar de maneira bem rápida e didática. Toda vez que os preços pecuários sobem, o pecuarista ele fala, olha, tá interessante, né? Eu tenho um estímulo à produção. Eu vou reter fêmeas no meu rebanho para aumentar a minha produção através da produção de bezerros, né? Que depois vão se tornar animais prontos para o abate. Então, toda vez que o preço sobe, eu tenho um estímulo a reter fêmeas, eu aumento a minha capacidade produtiva pela retenção desses ventres, como a gente chama no jargão do mercado, e isso leva a um aumento produtivo, porque isso é feito de uma forma generalizada e inconsciente. Quando leva ao aumento produtivo, a produção sobe, o preço cai, ou pelo menos não acompanha o custo de produção, a margem do pecuarista cai e ele volta a abater essas fêmeas, ele perde o interesse nessas fêmeas, que é quando a gente chama de fase de baixa de ciclo pecuário. Ao levar essas fêmeas para o abate, a gente reduz a capacidade produtiva e depois os preços novamente voltam a subir. E nós estávamos entre 2019, 20 e 21, principalmente, 20 e 21, na fase de alta de ciclo, em que nós tínhamos uma disponibilidade menor de animais para o abate. E isso a gente observa nos próprios números de produção de carne. Então, ao mesmo tempo em que a China veio buscar aqui, a gente teve um choque de oferta por conta, de fato, desse ciclo pecuário, né? Foi um alinhamento aí de fatores. Então, Lígia, reduzir a exportação seria um caminho para a diminuição do preço da carne? O que essa medida, a adoção dessa medida poderia causar de efeitos no mercado interno, para o produtor? O que você traz para a gente de avaliação nesse sentido? Olha, nós precisamos encarar isso com o ponto de vista temporal que a pecuária merece. A pecuária, ela é uma atividade plurianual, né? Eu não resolvo muitos problemas produtivos da pecuária de um ano para o outro, porque a gente demora mais de 12 meses para ter um animal regendo o seu ciclo completo do começo ao fim, tá? Então, o primeiro ponto da gente entender, é importante, para baixarmos o preço da carne, não adianta a gente aumentar a oferta de forma imediata. Por quê? Eu posso bloquear as exportações. Isso fará o preço cair em torno aí de 2, 3, 4 meses. O pecuarista não vai se sentir estimulado a produzir, porque o custo dele está alto. Vocês devem ter acompanhado isso aí até em outras notícias, falando de fertilizantes, falando de grãos, falando de insumos dolarizados, né? De preço de frete, de combustíveis, tudo que tem atingido o produtor daqui para trás. Então, se a gente baixar os preços que remuneram o produtor, ele não investe mais. E a queda do investimento leva a uma queda
produtiva, né? Então, impedir as exportações no primeiro momento faz o preço baixar, isso desestimula o produtor, isso faz com que ele produza menos e lá na frente nós vamos ter o efeito exatamente inverso, de alta de preços, tá? E de uma forma muito mais difícil de a gente compensar, né? Por quê? Porque a recuperação da produção vai demorar ainda mais do que ela deveria demorar se a gente deixasse os preços oscilando livremente. Então, nós passamos agora por essa fase de alta de preços. Os preços pecuários hoje estão começando a cair, por quê? Porque nós retivemos aquelas fêmeas, né? Os produtores retiveram fêmeas em seus rebanhos entre 2019, 20 e 21, e agora a gente já observa um aumento de oferta, que logo mais deve começar a refletir ao consumidor. Se a gente deixar o mercado fluir, vai funcionar. Se a gente não deixar o mercado fluir, o produtor vai parar de produzir, nós vamos ter uma queda de oferta, e nós vamos ver algo, muito possivelmente, se isso for feito dessa forma que está sendo dito, semelhante ao que vimos já, um caso bem clássico, que eu vi que já citaram aqui em outras matérias, que é o caso da Argentina, né? A Argentina, entre 2007 e 2008, bloqueou as exportações de carne bovina, e o que houve foi que o consumo per capita de carne bovina naquele país caiu de 68 quilos, né, per capita, por habitante ano, para os atuais 41, 43, né, mais ou menos, ou seja, de lá para cá não se ampliou o consumo, muito pelo contrário, caiu bastante. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, nessa conversa aqui conosco na programação da CNN. Mais uma vez, Lígia, muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigada, um grande abraço.